Meus amados irmãos, nos coloquemos em pés, vamos estudar a palavra do Senhor. Abram mais uma vez vossas Bíblias no livro da Revelação, livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Esse livro foi escrito pelo grande apóstolo João, capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor, queremos esse momento uma vez mais apresentar as nossas vidas, que Teu Santo Espírito possa falar conosco através da Sua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amados, nós já fizemos a leitura oficial desta primeira carta destinada à igreja de Éfeso. O Senhor apareceu para João na ilha de Pátimo e se revelou para ele destinar 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta foi destinada à igreja de Éfeso. A segunda carta foi destinada a Esmirna, a terceira a Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes e a sexta Filadélfia e a sétima última carta Laodiceia. Hoje nós vamos iniciar aqui uma série de estudos, tem como tema as 7 igrejas do Apocalipse, desvendando os seus mistérios. Mas hoje, irmãos, a priori, nós vamos trazer a introdução a Éfeso, a igreja de Éfeso, para que nós possamos entrar e possamos entender o objetivo desta carta endereçada à igreja de Éfeso. É necessário, primeiramente, nós entendermos um pouco a respeito da cidade de Éfeso. Então, se você trouxe caneta, lápis, papel, é a hora. Então, vamos aqui trazer uma introdução, vamos dar aqui um voo panorâmico na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor e era uma província de Roma. Roma estava no império naquela época e liderava diversas cidades. Era a capital da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, ela tinha uma população de 200 a 300 mil habitantes. Era uma cidade portuária e era uma cidade, uma das mais grandes e majestosa daquela época. A cidade de Éfeso ficava localizada na parte ocidental do mar Egeu, praticamente como se fosse uma ilha. A cidade de Éfeso, ela tinha dois pontos principais. O primeiro ponto alto e o segundo ponto baixo. O primeiro ponto alto era como se fosse o cartão postal daquela cidade. Quando as pessoas chegavam naquela cidade, elas entravam pelo ponto alto. Já o ponto baixo desta cidade era como se fosse a saída desta cidade, mas também dava acesso tanto pelo ponto alto como também pelo ponto baixo. E dentro dessa cidade tinha alguns pontos, os seus principais monumentos. Tinha uma praça chamada Praça Administrativa. Esta praça administrativa, aonde se elaborava, discutia projetos sobre toda a região da Ásia Menor e também sobre o grande império de Roma. Então, nesta praça administrativa, ficava os governadores, ficava os grandes empresários da época. Era uma cidade extremamente bem organizada. Também existia uma praça por nome Praça Comercial. Esta praça comercial
Era uma praça que tanto os moradores daquela cidade, como os demais imigrantes, faziam exposição dos seus produtos e dos seus materiais. Dentro da cidade de Éfeso, existia um bairro chamado Bairro Nobre, o bairro de Roma. Como era uma cidade dominada por Roma, existia ali um bairro nobre, o bairro da elite de Roma, onde os prefeitos, os governadores, os generais, os filhos dessa grande elite ficavam nesse bairro chamado Bairro Nobre. Esta cidade, irmãos, ela também tinha os seus 3 poderes. Ela tinha o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, esta cidade, ela tinha prefeitura, ela tinha um senado público, ela tinha também um tribunal de justiça. Então, os irmãos observem que esta cidade de Éfeso era uma cidade extremamente bem organizada. Dentro desta cidade, irmãos, existiam templos dedicados aos imperadores. Cada imperador que passava um período governando, a população levantava um templo e ali fazia homenagem aos imperadores. Dentro desta cidade existia uma grande crença politeísta e as pessoas faziam questão de adorar os imperadores. E elas entravam nos templos para adorar os imperadores. Existia também uma grande biblioteca, e esta biblioteca era chamada Biblioteca de Céus. Essa grande biblioteca, as pessoas vinham de todas as partes. Diz a história que muitas pessoas queriam estudar em Éfeso, porque era uma cidade completamente cultural, o grau de escolaridade, de faculdades, era muito grande. E diversos livros existiam ali, inclusive livros de magia. Quando Paulo chega nesta cidade, num período que ele passa ministrando, pregando, diz a palavra de Deus que as pessoas que aceitavam Cristo como Salvador, pegavam os seus livros e publicamente colocavam em praça e tocavam fogo, e ali o nome do Senhor era glorificado. Dentro da cidade de Éfeso existia um grande teatro. Esse teatro era tão grande que ele tinha capacidade para 25.000 pessoas. Era como se fosse esses campos de futebol. E no período de maio acontecia vários jogos. E diz a história que os imperadores, eles faziam visita e ali acontecia grandes festas. E os inimigos, os crentes, eram colocados ali diante desse teatro e soltavam leões. E os leões famintos devoravam os crentes. E o povo aplaudia os grandes imperadores daquela época. Mas essa cidade de Éfeso, ela tinha algo que fazia com que ela prosperasse, crescesse. Era justamente o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana. Todo o comércio, tudo que eles faziam era em torno desse grande templo da deusa Diana. Ali existia uma grande estátua e o povo se curvava diante desta imagem. Vinham pessoas de todos os lugares para se prostrar diante da deusa Diana. Diz a mitologia grega que ela veio de Júpiter, juntamente com a mãe dela chamada Latona. Quando Latona estava dando luz, diz a história que Júpiter pegou em suas mãos e de repente ela caiu, e caiu justamente na cidade de Éfeso. E ali ela passou a ser uma deusa. Nós sabemos muito bem, irmãos, que isso não existe. E existem algumas características da deusa chamada Diana. Uma das características dela é que ela tinha autoridade. Ela tinha extremamente autoridade e eles acreditavam que ela tinha uma grande autoridade. Era também conhecida como a deusa do dia e também a deusa da noite. Era conhecida também como a mãe da natureza. Também era conhecida como intercessora, a deusa da sensualidade,
também era conhecida como a deusa da fertilidade. E falando na deusa da sensualidade, irmãos, as mulheres, elas andavam seminuas, elas andavam com roupas transparentes, elas andavam praticamente despidas nas ruas de Éfeso. E existia ali, irmãos, dentro do templo da Diana, um grupo de prostitutas, e essas prostitutas, elas eram como profetisas, juntamente com os eunucos que faziam a arte da adoração. E no período de maio, que era o período dos jogos, que era o período também da fertilidade, segundo eles, nesse período as prostitutas se prostituíam ao vivo dentro do templo, e também as mulheres nas ruas. Era uma forma deles dizer que era uma forma da fertilidade, que Diana estava abençoando eles. Então era uma cidade completamente envolvida na orgia, na sensualidade. Era uma cidade completamente que vivia no paganismo. Esse é o retrato da cidade de Éfeso. Quando a gente estuda Éfeso, a gente não tem ideia, irmãos, como era que Satanás operava grandiosamente nessa cidade. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para os amados irmãos. Em Éfeso chegou a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela chegou através de Paulo, na sua segunda viagem missionária. E eu gostaria que vocês lessem comigo em Atos capítulo 18, versículo de número 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então Paulo chegou nesta cidade de Éfeso e ele deixou ali um casal chamado Priscila e Áquila. Esse casal foi um grande casal que cooperou no reino de Deus naquela época. E Paulo ali, irmãos, procurou logo uma sinagoga. Paulo tinha um costume de chegar, como ele era judeu, e a maioria das cidades daquela época existia sinagogas, e ele sabia que nas sinagogas existiam os judeus. Então era uma oportunidade, quando ele chegava nas cidades, procurar as sinagogas. E agora Paulo encontra uma sinagoga ali, e ele começa a disputar com os judeus. Então a primeira pessoa a levar o evangelho de Cristo para a cidade de Éfeso foi Paulo, na sua segunda viagem missionária. Aí Paulo deixou esse casal na frente desse trabalho, esse casal chamado Áquila e Priscila. E Paulo foi para Cesareia, e nesse intervalo, no versículo 24, nós vamos encontrar aqui um personagem pouco falado a respeito dele, mas ele teve uma contribuição muito grande. Diz assim: chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo. Esse Apolo era um homem muito eloquente, era um homem muito polido. Diz alguns historiadores que ele tinha mais conhecimento, teologicamente falando, do que o apóstolo Paulo. Era um homem que conhecia muito a letra, mas ele ainda não conhecia o Espírito Santo de Deus, ainda não conhecia o verdadeiro batismo nas águas. Ele já pregava o caminho da salvação, ele já pregava Cristo como Salvador, mas ele ainda pregava o batismo de João, ele ainda não sabia falar do Espírito Santo. Pois bem, e Paulo, queridos irmãos, retorna para a cidade de Éfeso, fazendo a sua terceira viagem missionária. E nós vamos encontrar isso no capítulo 19, no versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, porque Apolo saiu de Éfeso e ele foi para Corinto, ele só passou um período lá na cidade de Éfeso, e depois Apolo foi para Corinto. Mas antes, Priscila e Áquila teve que orientar a respeito do caminho de salvação
depois ele foi para Corinto. Estando ele em Corinto, diz a palavra de Deus, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Então observe bem, e Paulo faz duas perguntas para os novos convertidos. Com certeza Apolo ganhou e chegou ao ponto até de falar do batismo de João. E Paulo retorna, irmãos, como tinha mais experiência do cristianismo, porque encontrou o Senhor, ou o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, ele faz essas duas perguntas. Vocês foram batizados em qual batismo? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Era como se fosse uma igreja, irmãos, batista. Eles pregam até bonito, ensinam tudo, mas ainda não tem aquela experiência com o Espírito Santo, mas eles não têm conhecimento da plenitude, da inclusão, da efusão do poderoso Espírito Santo de Deus. E Paulo sabia muito bem que o Espírito Santo, irmãos, era fundamental na igreja, para que a igreja pudesse crescer e o povo pudesse avançar naquela época. Pois bem, perguntou-lhes então Paulo essas perguntas, mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. E estes eram ao todo uns 12 varões. Aí Paulo, irmãos, com esses 12 novos discípulos, agora, irmãos, batizados nas águas, já tinha aceitado a Jesus como Salvador, cheio do Espírito Santo e profetizando, bendito seja o nome de Jesus. Aí Paulo, irmãos, começou a pregar nas sinagogas e de repente houve ali uma grande disputa. E Paulo resolveu, irmãos, fazer o que, pastor? Preparar esses 12 discípulos. Diz a palavra de Deus que Paulo foi para a escola de um tirano. E Paulo, irmãos, num período de 2 anos, ensinando, discipulando, falando da graça, falando do amor de Deus. E depois, irmãos, Paulo, juntamente com esses homens, começaram a evangelizar, começaram a pregar. E diz a palavra de Deus que num período de 2 anos, a palavra foi pregada em toda a Ásia, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Vejamos bem que um crente cheio do Espírito Santo, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem graça, ele tem visão, ele tem compaixão, ele tem fé, ele tem esperança. E esses 12 estavam cheios, juntamente com Paulo, para incendiar a Ásia daquela época. Um grande avivamento foi derramado, ao ponto, irmãos, que diz a palavra de Deus que através dos lenços e aventais de Paulo, as pessoas pegavam, colocavam sobre os enfermos, colocavam sobre os endemoniados, e eles eram curados, e endemoniados saíam libertos, e o nome de Jesus era glorificado naquela cidade. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. Deus abriu a porta da salvação naquela cidade, uma cidade idólatra, mas o poder de Deus estava naquela cidade, através daqueles homens e através daquela igreja do Senhor. Levante suas mãos e diga assim: vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Diga assim: se eu quero fazer a diferença
eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Levanta as mãos e glorifique o nome de Jesus. Se encha do Espírito Santo, irmãos, porque nós vamos revolucionar para a glória do nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o avivamento foi tão grande nesta cidade, irmãos, que no versículo 19, do capítulo 19 de Atos, observa bem, irmãos, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Quando o avivamento chega, irmãos, ele traz mudança, ele traz compromisso. As pessoas pegaram os seus livros de magias e eles começaram a queimar naquele momento. O avivamento verdadeiro, irmãos, é gerado pela palavra de Deus. Observe bem que Paulo passou 2 anos ensinando, discipulando, preparando uma geração, irmãos, para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo que o avivamento ele é gerado pela palavra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E aquele país, aquela cidade foi invadida pelo poder da palavra. Que você possa pregar a palavra, Deus vai te usar poderosamente nesses últimos dias. Quantos acreditam que Deus vai te usar de uma forma poderosa através da palavra de Deus? No versículo 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O povo tinha sede, tinha fome pela palavra de Deus, irmãos. Que nós possamos voltar ao verdadeiro avivamento, nos congregando para ouvirmos a palavra de Deus, ainda que seja um porteiro da igreja, com todo respeito, para ministrar, ainda que seja uma irmã do ciclo de oração, ainda que seja um jovem, ainda que seja um diácono, seja um pastor, seja um presbítero, vamos dar credibilidade à poderosa palavra, que Deus vai movimentar essa vila, que Deus vai começar a abrir portas aonde não tem porta, as cadeias do inferno vão ser quebradas, as pessoas vão começar a se render ao poderoso evangelho, pelo poder da palavra de Deus. No versículo 23, nós já encontramos aqui, irmãos, um fabricante de imagens, que fabricava imagens de prata, chamado Demétrio, que se revoltou contra a igreja que estava em Éfeso. Verso de número 23, naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, acerca do evangelho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem verdes, e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Oh, levante as suas mãos e glorifique o nome de Jesus. Irmãos, pense num povo frouxo e covarde. É a igreja que está vivendo nesses últimos dias aqui no Brasil. A gente está com tanto medo para falar de imagem, com medo de ofender. Esse povo não tinha medo não, irmãos. Era uma ferramenta para eles pregar. Antigamente, irmãos, um dos nossos alvos era ganhar os católicos para Jesus. Hoje tem católico ganhando crente. Tem crente que não prepara uma mensagem sobre idolatria. Ele não sabe falar sobre idolatria. Para você ver que nós estamos tanto distantes de um grande avivamento, porque não estamos mais mergulhando na palavra de Deus. E esse Demétrio, irmão, ficou irado, revoltado, se uniu com os demais fabricantes e eles levaram, irmãos, esse caso, sabe para onde? Para o grande teatro. Se reuniu ali uma grande multidão, e pegaram alguns discípulos
que cooperava com Paulo, e naquele momento eles queriam falar, mas o povo não deixou, irmãos. No versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Irmãos, eles levantaram a sua voz para não ouvir os judeus, os convertidos, porque eles estavam confusos. Um falava que Cristo era o Deus verdadeiro, e outros falavam, Diana é que é a deusa verdadeira, e de repente começaram a ficar ali em dúvida. E quando alguns homens de Deus queriam falar, Paulo queria, irmãos, ir para o teatro. Paulo queria ter a oportunidade naquele momento, era um sonho de Paulo, pregar para uma grande multidão de 25 mil pessoas, mas Paulo não teve a oportunidade de pregar naquele teatro, porque alguém disse: Paulo, não vai, porque o povo vai te matar, o povo vai tirar a tua vida. Paulo, tiveram que segurar Paulo, e Paulo querendo insistir, e seguraram Paulo, e não deixaram Paulo pregar naquele momento, naquela oportunidade. Estavam preservando a vida de Paulo naquele momento. E o povo, irmãos, começaram, num período de 2 horas, todos gritaram de repente dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E assim, meus amados irmãos, Paulo teve que sair daquela cidade, e nunca mais Paulo voltou para aquela cidade, irmãos. E eu estava lendo hoje a despedida de Paulo, irmãos. Quando eu comecei a ler Obreiros da Casa do Senhor, eu chorei lendo sobre a despedida de Paulo. Paulo viajou para Jerusalém, e Paulo convocou os presbíteros para se encontrar com eles em um determinado lugar. Atos capítulo 20, verso de número 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, os presbíteros, os obreiros da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me importa o que me espera, prisões e tribulações. Paulo aqui, irmãos, está se despedindo dos obreiros da igreja de Éfeso. Já no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantará homens que falarão coisas perversas para atrairdes os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. No versículo 16, irmão, diz assim, no versículo 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo, irmãos, se pôs de joelhos naquele momento e pediu para os obreiros da casa do Senhor orar por ele naquele momento. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, entristecido-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não viria mais o seu rosto, e acompanharam-no
até ao navio. Pronto. Paulo, irmãos, foi o tempo que Paulo mais dedicou a vida dele na igreja de Éfeso. Então, só ratificando aqui, na igreja de Éfeso, Paulo fundou a igreja de Éfeso, discipulou, deixou Áquila e Priscila. Passou um período, depois veio Apolo, deu uma ajuda, uma cooperação. E mais tempo depois, irmãos, tempo mais na frente, o apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso. Não só pastoreou a igreja de Éfeso, mas ele, presbítero Giovanni, era supervisor de todas as 7 igrejas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois, irmãos, na semana que vem a gente vai falar sobre João chegando na ilha de Pátimo. Vamos ficar em pé em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, glorificando. Quantos querem glorificar o nome de Jesus? Sai do seu lugar e venha na frente, irmão, cheio de Deus, renovado nesta noite por esta palavra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E para a semana que vem, irmãos, nós vamos entrar na primeira carta. Hoje foi uma introdução à cidade de Éfeso e à igreja que foi fundada na cidade de Éfeso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, irmãos, como vale a pena servir esse Deus poderoso. Se nós, irmãos, colocarmos no nosso coração apetite por esta palavra, se nós mergulharmos nesta palavra, o Senhor vai abrir os seus tesouros para nós, irmãos. Porque a palavra vai gerar em você avivamento, a palavra vai gerar em você transformação, a palavra vai gerar em você mudança, a palavra vai gerar em você compromisso. Aquele povo tinha compromisso, e nós vamos falar, irmãos, que aquela igreja ela tinha lindas características, só que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor, esse amor de evangelizar, esse amor de visitar as casas, esse amor que eles tinham uns para com os outros, o respeito que eles tinham um para com os outros. Por isso que Paulo escreveu, quando ele estava preso em Roma, a carta destinada para os irmãos em Éfeso. E quando a gente começa a estudar a carta de Paulo, escrita aos irmãos de Éfeso, nós vamos ver que Paulo fala sobre oração, sobre vigilância. Paulo fala sobre que os irmãos devem se revestir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava numa cidade que era completamente envolvida por pecado, sensualidade, e os crentes deveriam estar cheios do poder de Deus, para que eles pudessem vencer da mesma forma. E a igreja deve estar cheia do poder de Deus, para que ela possa vencer todos os ataques infernais de Satanás. E nós vamos orar neste momento, para que Jesus possa nos encher da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Pai querido, nesta noite estamos na tua presença. Ouvimos nessa noite, Pai, a introdução sobre a cidade de Éfeso, sobre a igreja que foi fundada naquela cidade, Senhor, aonde imperava a Diana, Senhor, a deusa dos Efésios. Mas a tua palavra chegou ali, o teu poder chegou ali, a tua graça chegou ali, meu Pai, e os crentes mergulharam na tua palavra, os crentes mergulharam no teu poder, Senhor. E num período, meu Pai, de 2 a 3 anos, toda aquela cidade foi impactada, ao ponto que as pessoas começaram a ser libertas, ao ponto que as pessoas começaram a ser renovadas, batizadas. Eu creio num grande avivamento gerado pela tua palavra, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui na tua casa, nesse culto de ensinamento, Pai, abrindo, meu Pai, essa série de estudos, Senhor, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Que o Senhor possa falar
conosco, que nós possamos sermos moldados, lapidados, e que um grande avivamento, meu Pai, o Senhor possa gerar na nossa alma, gerar na nossa vida, que nós possamos sermos verdadeiros, meu Pai, discípulos do Senhor, preparados para uma grande obra, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar obreiros, vai levantar obreiras, vai levantar jovens, pregadores e pregadores da tua palavra. O Senhor vai levantar uma igreja cheia do teu Espírito Santo nessa reta final. Se você crê, abre a tua boca e glorifique o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa noite. Bendito seja o teu nome, Senhor. Enche do teu poder, que haja profetas e profetisas no meio da tua igreja. Pai querido, eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito uma grande obra nesse campo e vai continuar fazendo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, as forças demoníacas eram fortes naquela cidade. O império, Senhor, dominava ali. Só que a tua igreja chegou ali, na força e na autoridade do teu Espírito Santo. Quando os crentes, meu Pai, resolvem buscar o Senhor, quando os crentes resolvem orar de verdade, quando os crentes resolvem, meu Pai, renunciar à prática pecaminosa, quando os crentes, meu Pai, resolvem dar o coração para o Senhor sopra um grande vento. E eu acredito que o Senhor há de soprar um grande vento nesta igreja, para a glória do teu nome, Jesus. Vamos experimentar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Digo assim: Senhor, pode contar comigo. Senhor, me enche cada dia do teu Espírito. Senhor, eu quero mergulhar na tua palavra, porque a mesma vai me capacitar para me ser um pregador. Senhor, eis-me aqui. Não vou me intimidar nesta cidade, nesta comunidade, em nome de Jesus. Quantos acreditam? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Dê um abraço no seu irmão, diga assim: Jesus conta contigo nesse lugar. Isso, Jesus conta contigo nesse lugar.